Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma correção de prova, dessa vez da Banca IBAN, para o cargo de orientador educacional. Então, sempre importante para você estudar, fazer suas revisões. Lembrando que eu estou fazendo essa correção, né? Vou fazer em partes. No momento que eu estou fazendo ainda não saiu o gabarito, mas se tiver alguma alteração aí da minha interpretação, a gente divulga, tá? Mas vai aí para aplacar um pouco a ansiedade, né? Eu sei que está todo mundo ansioso e tal. E também para você fazer uma revisão e refletindo sobre o que você acertou, errou, né? Eu também fiz essa prova, né? Então, fim de semana bem corrido, fiz 2 provas. Eu gosto sempre de fazer prova porque eu acho que para falar de prova, né? E eu também tenho intenção de retornar para minha cidade. É sempre importante você fazer, né? Passar é aquilo, depende, é uma consequência, né? As pessoas falam assim, você vai passar, tal, não é bem assim, né? Porque tem outras matérias que não são tão do meu domínio, enfim, como língua portuguesa, né? Então, isso acaba fazendo a diferença. Vamos lá. A Constituição Federal, através do seu artigo 5º, inciso 4, afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas veda aí o direito de resposta, o anonimato, a disseminação de discurso de ódio, atos que humilhem e intimidem outras pessoas de forma repetitiva. Portanto, gente, esse é um artigo clássico, né? Para quem estuda bastante Constituição, inciso 5, artigo 5, inciso 4, artigo 5, que a Constituição protege, ela garante a liberdade de opinião, mas ela protege, né, para que as pessoas não fiquem aí atacando as outras, se escondendo sobre o manto do anonimato. Ou seja, você pode ter qualquer opinião que você quiser, né, anonimato, letra B, tá? Mas, se você fizer alguma calúnia, difamação, você responde, obviamente, né? Então, letra B de bola. Vamos para 17. Constituição Federal garante a gratuidade para os reconhecidamente pobres. E o que é? Certidão de óbito, na letra A, utilização de transportes públicos, pagamento de imposto predial territorial urbano e certidão de casamento civil, né? Aqui a gente eliminaria transporte público, IPTU também, né? Aí poderia ficar essa dúvida entre as duas aí, mas é letra A, certidão de óbito, tá? Número 18, assinale a alternativa que não completa corretamente o artigo 56 do ECA. Esse é um clássico aí das provas, né? O artigo 56, então diz o seguinte: os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Aí, né, esse artigo já caiu bastante, o que não, isso precisava prestar muita atenção. A banca usou muito esse artifício, inclusive eu, na hora da prova lá, teve um não que eu acabei respondendo, depois eu falei, opa, aqui é não, né? Então, porque o cansaço faz você, às vezes... por isso que na hora de passar o gabarito, eu gosto de fazer uma revisão da questão, para ver se eu não comi bola ali, né? Às vezes no cansaço você passa desapercebido. Bom, o que diz o artigo 56? O que deve informar? Os maus tratos envolvendo seus alunos, né? A reiteração de faltas injustificadas e de evasões escolares, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência. O que não está no artigo 56, indisciplina, assim entendidas aquelas condutas que, apesar de caracterizarem crime ou contravenção penal, de qualquer modo tumultuam ou subvertem a ordem em sala de aula ou na escola. Então, 18, letra A, de amor, tá? 19. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena prevista para aquele que privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem esse estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, é de... Então aqui, reclusão de 1 a 3 anos, detenção de 6 a 2 anos, detenção de 1 a 3 anos, reclusão de 6 meses a 3 anos e aumenta a pena em 1/3 se o agente cometer crime que se estiver em exercício de cargo ou função pública. Esse, por exemplo, é um artigo que, apesar de eu fazer bastante aula de legislação, eu não faço no meu canal porque ele é mais voltado para assistência social, cai nos concursos de assistente social, de direito.
Então, poucas bancas cobram isso. Então, 2 artigos aqui que eu tive, né, que puxar da memória ali e foi um pouco mais difícil. Nesse caso aqui, o que me ajudou? Saber a diferença entre reclusão e detenção, né? Detenção é menos grave, você pode responder em semi-liberdade e tal, liberdade, né? Reclusão é mais grave, tá? No direito penal é isso, e por eu conhecer um pouquinho de direito penal, isso me ajudou, né? Aí, aqui é letra B de bola, detenção de 6 meses a 2 anos. Eu até lembrei desse número, eu falei, eu dei uma lida rápida nisso e consegui responder essa. Mas essa aqui, por exemplo, ó, aqui é letra B de bola, tá? A 20 eu confundi com o 241, né? Esse aqui é o 241A, e são vários artigos e todos assim de pena, né? Reclusão, detenção. Então, é algo assim que a gente não está acostumado. Quem é da educação não está acostumado muito a ver esse artigo. E aí é aquela característica da banca IBAN, né? Exigir que você lembre plenamente como é o artigo e o que está errado ali. E aí, realmente, essa eu considerei uma questão bem difícil. O artigo 241, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, publicar, divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática, telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena, pena é mais grave, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Eu fiquei na dúvida da pena. Fiquei pensando, nossa, acho que isso é mais grave ainda, se eu não me engano era de 4 a 8, eu começo a fazer os meus pensamentos na prova. Mas na verdade não era, né? Estava certo a pena. Nas mesmas penas incorre quem? Assegurar os meios ou serviços para armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. Inciso 2, agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas e imagens referidas no caput, ou ainda quem com essa contracena, tá? Pode-se afirmar que a pena está descrita incorretamente, não era A, né? O texto está plenamente correto, também não. Um dos incisos apresentados está incorreto. Sim, o inciso 2 está incorreto, portanto, gabarito letra C, de casa, de criança, de Cubatão, mas é uma questão, né? No inciso 2 eu nem fazia ideia, nem lembrava mais, mas realmente está errado, tá? Então essa aqui foi, acho que a única de legislação que eu acabei não acertando, tá? 21. Considerando o disposto na LDB, artigo 18, fazem parte do sistema municipal, exceto, olha só, as instituições de ensino fundamental e médio de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação e as instituições de ensino fundamental e médio criadas pela iniciativa privada. Qual é o exceto aqui, gente? Letra D de dado, né? Porque aqui a médio acaba sendo ali pelas DEs, né, do sistema estadual, as diretorias de ensino. 21 letra D, tá? 21 letra D de dado. Algumas pessoas marcaram letra A, né? Por conta do médio aqui, mas na lei está lá no artigo 18, tá? Então, é aqui letra D, né? D de dado, considerando o disposto na LDB, exceto, tá? O exceto aqui também, né? A banca usou muito isso, usou e abusou do exceto, e aqui 21, letra D de dado, tá? Qualquer dúvida, vai lá na LDB, digita lá, Planalto, né? LDB do Planalto, você vai lá, ela está atualizadíssima. Sempre a legislação que está no site do Planalto está hiper atualizada, tá? Porque é de lá que vem as leis, né? Então, 22. Qual alternativa apresenta informação contida na LDB acerca do ensino de história, da história do Brasil? O ensino da história do Brasil fará distinção dos períodos colonial, imperial e república, tendo-se como referência principalmente o tipo de regime político em diferentes épocas. Eu adorava dar aula de história colonial, imperial, né? Gostava. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. O ensino da história do Brasil ocorrerá de forma integrada ao currículo escolar como forma de fortalecer a confirmação
humanista da história, onde a classe trabalhadora atua como protagonista dos processos sociais, e D, o ensino de história enfatizará os estudos relativos ao Brasil imperial e republicano. Aqui, né, essa foi mais tranquila, né, uma questão aí, letra B de bola, né, letra B de bola é o que está na LDB lá. Então, o que é importante? Fez a prova? Faz a revisão, gente, porque você vai absorvendo essas informações, você vai aprendendo e na próxima prova você já estará mais preparado, tá? 22, letra B de bola. 23, de acordo com o estabelecido na Lei 13.005, execução do Plano Nacional de Educação e cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias, exceto, né? Essa aí eu falo no meu canal, né? Falo muito disso, ó, isso aqui tem que ficar de olho, né? Ministério da Educação, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Comissão de Educação dos Deputados e Comissão de Cultura e Esporte do Senado e Fórum Nacional de Educação. Aí a exceção aqui é, de novo, letra B de bola, né? Letra B de bola. 22, Secretarias Estaduais e Municipais. O Ministério, né, da Educação está lá, a Comissão da Câmara e do Senado também, e o Fórum Nacional de Educação. 23, letra B de bola. Essa aqui, gente, pegou muita gente, calça curta, né? Como diz lá no interior. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na Base Nacional Comum Curricular estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária. Olha, estava perguntando da BNCC, gente, e teve gente que entendeu assim, é quando o aluno, quando a criança vai para a creche? Não, né? Estava organizado em 3 grupos de faixa etária. Lembra, tem até uns desenhos na LDB, umas figuras, né? Um retângulo lá que mostra, não sei se é um retângulo, não lembro agora, aproximadamente as possibilidades de aprendizagem e as características dos desenvolvimentos conforme indicada a alternativa a seguir. Ó, creche, bebês de 0 a 2 anos, crianças bem pequenas, de 2 a 3, 2 anos e 3 anos e 11 meses, pré-escola, crianças pequenas 4 5, creche, bebês 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas 1 ano e 7 meses a 4 anos, pré-escola, crianças pequenas, né? Crianças pequenas de 4 anos e 1 mês a 5 anos. Bebês de 0, 1 ano e 6 meses, criança bem pequena de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E pré-escola, crianças pequenas de 4 anos e 5 anos e 11 meses. E aqui creche, bebês, 4 meses a 1 ano. Isso aqui muita gente confundiu, né? As pessoas pensaram aí na entrada, isso aqui está falando da BNCC e crianças bem pequenas, 1 ano, e aqui ó, também não dá para colocar essa, porque ó, crianças pequenas 3 anos e 1 mês a 5 anos. Então, qual é a alternativa certa, Fábio? Né? Aqui ó, 4 anos e 1 mês? Não, né? Então, aqui 0 a 2 anos? Não. Então, letra C, de casa, de Cubatão, de criança, né? 24, letra C, tá lá na BNCC, na minha aula de BNCC lá no canal eu falo disso, eu enfatizo isso, eu falo, as bancas gostam de perguntar disso, né? 25, assinale a alternativa que não completa, ó, como abusou do exceto e do não, né? Não completa adequadamente o artigo 9 da Resolução 4 de 13 de julho de 2010, que definiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Artigo 9. A escola de qualidade social adota como centralidade, nossa, a voz agora deu adota como centralidade o estudante e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos. Ficou uma voz de locutor agora. 25, né? A utilização de informática educacional para o desenvolvimento de projetos com alunos da informática como suporte ao professor. 26, revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela, consideração sobre a inclusão, valorização das diferenças, atendimento à pluralidade e diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade.
valorização dos profissionais da educação com programas de formação continuada, critérios de acesso de permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto pedagógico. A que não está na lei, né, é justamente a letra A, utilização de informática educacional, tá? Não tem isso na resolução, né, colocada, portanto, gabarito letra A de amor, né? 25, letra A. 26, olha aqui, ó. Qual das alternativas apresenta incorreção quanto ao requisito do provimento estabelecido pelo Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério Público Municipal? Professor de Educação Infantil 1 e 2, diploma de nível superior em curso de licenciatura em Pedagogia de graduação plena, admitida como formação mínima oferecida em nível médio na modalidade normal magistério, devidamente registrado no MEC ou por órgão por ele delegado. Ok, e nós estamos procurando a incorreção, tá? Então, muita atenção nisso, hein? Ó, como a banca... Professor de ensino fundamental 1, diploma de nível superior em curso de licenciatura de pedagogia de graduação plena, curso normal em universidade e institutos superiores de educação, admitido como formação mínima oferecida em nível médio na modalidade normal magistério, devidamente registrado no MEC por órgão por ele delegado, né? E professor de ensino fundamental 2, diploma em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena em universidades, institutos com habilitação específica na área de atuação devidamente registrado, né? O fundo de 2, português, matemática, história, geografia, né? Então, todas as 3 corretas. E onde está o erro? Na letra D, né? Professor de educação especial, diploma em nível superior em curso de licenciatura em pedagogia de graduação em universidade com habilitação específica na área de atuação devidamente registrado no MEC ou por órgão por ele delegado. Está a incorreção aí, né? Está em correção aí, porque precisa mencionar aí a questão da educação especial que não foi mencionada aí na 26, letra D de dado, né? Muito sutil essa aí, né? Pessoal até, mas 26 é letra D de dado. Essa aqui eu falei da minha aula, né? Falei, olha, atenção, o regimento escolar do Sistema Municipal de Ensino de Cubatão estabelece seu artigo 8 que o calendário escolar da rede municipal para as escolas de ensino fundamental regular se organizará em semestres, trimestres, bimestres ou ciclos. Eu falei, ó, quem não é de Cubatão, presta atenção, né? Letra B de bola, bimestres, né? Bimestre, ó, letra B de bola, não letra D, tá? Agora eu fiz uma confusão danada. Letra B, né? Trimestres, B de bola, né? Fui falar B de bimestre, não, mas é letra B, né? Trimestre, a organização é trimestral, e eu falo muito isso na minha aula lá. Falo, olha, as bancas gostam disso, né? Segundo valente, né? Inovação dos processos de ensino-aprendizagem, o papel das tecnologias digitais em plena era digital, a questão que se coloca é que as instituições de ensino estão proporcionando aos seus estudantes. A resposta oferecida pelo autor apesar das dificuldades humanas e materiais, as escolas estão conseguindo atender a atual demanda, devido ao amplo investimento feito pelos governos nos últimos anos. A informática se tornou um importante recurso pedagógico, não, né? O texto dele critica veemente aí o governo federal, né? Então, não podia ser essa. C. Diversos programas foram criados como Proinfo, cuja coordenação é de responsabilidade federal e operação conduzida pelos estados e municípios, não, né? E aí ele coloca nada muito diferente ou inovador. É letra D de dado, é isso que está no texto, né? Então, se você pegar o texto lá, tem citado isso aí, tá? 29, os alunos, na sua maioria, já dispõem de tecnologias como smartphones e a utilizam para realizar praticamente tudo o que fazem. Acerca desse tema, não pode ser atribuída a Valente, né? Não pode ser atribuída a ele, tá? Então, veja lá, né? Inovação dos processos de ensino e aprendizagem, o papel das tecnologias digitais, a seguinte informação. Os alunos, quando tentam usar esse tipo de tecnologia como parte das atividades acadêmicas, encontram muitos problemas. Esses dispositivos digitais não devem ser permitidos em sala de aula.
aula, já que algumas funções distraem os estudantes do conteúdo ministrado. Quando a escola permite que sejam levados para a sala de aula, acabam causando desconforto em alguns professores pelo fato de o aluno não estar prestando atenção no que está sendo exposto. Alguns professores têm conseguido explorar esses recursos tecnológicos, integrando as atividades que realizam, criando assim o que tem sido denominado de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, tá? Então, olha só, aqui o que o autor não fala, né? Que esses dispositivos não devem ser permitidos em sala de aula. Ele não fala isso, tá? Então, ele não menciona isso, certo? Ele cita o assunto, mas não é atribuído a ele, né? Não é atribuído à ideia do valente, tá? Portanto, letra B de bola. 30, essa questão aqui derrubou muita gente, inclusive eu caí também, ó, tá, né? E eu marquei a certa e mudei para errada. Olha que coisa, né? Acontece. A reflexão sobre a ação pressupõe o distanciamento da ação. Reconstruímos mentalmente a ação para tentar analisar retrospectivamente, para que a dimensão formadora atinja um alto grau formativo e valor epistêmico, resultando em aquisição de conhecimentos a disponibilizar em situações futuras. Importa que esse processo seja acompanhado por uma, né, sistematizadora das aprendizagens ocorridas. É o processo de que nos fala ao pôr em destaque a relevância da reflexão sobre a reflexão sobre a reflexão na ação. E olha, isso aqui foi falta de atenção minha, né? Porque reflexão sobre a reflexão já tinha resposta, né? Só esse trechinho aí é que é o cansaço, gente. Era a prova da tarde, tava calor, é aquilo que eu falo, não, é fácil gravar o vídeo e dar a resposta, você tá com a cabeça fresquinha, né, tá ali tranquilo, tá olhando a questão agora sem tá lá na pressão de estar fazendo a prova, é isso que eu falo, o que eu sinto vocês também sentem, né, a gente sente a mesma coisa, então eu deslizei nessa questão porque eu não pensei nisso, reflexão sobre reflexão, né, o que é isso? Meta-reflexão, gente. Meta-reflexão, né? Então, não é reflexão-ação, não é interreflexão, não é supra-reflexão, é meta-reflexão. Olha só, né? Uma questão que dava para acertar, né? Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, mas faz um tempo, né? Mas é aquilo que eu falo. Se você, não adianta você ler e tal, e depois não fazer uma revisão. Eu não peguei o texto da Isabel para dar aquela olhada de novo, né? Por conta que acabou não dando tempo mesmo, né? E eu não tinha focado tanto na prova de orientador, foquei mais na prova de supervisor, vamos ver o que vai acontecer, né? Minha estratégia foi para a prova de supervisor, mas, né, aqui se eu tivesse parado, reflexão sobre reflexão, meta-reflexão, tá vendo, gente? Às vezes, né? 31, questão, né, do Paulo Freire também, Paulo Freire, pessoal, botou umas questões boas e difíceis do Paulo Freire. Para Paulo Freire, a segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na competência, na sua competência profissional. Ó, aqui eu peguei a dica da Manca, hein? Eu falei, competência profissional. Ó. Aqui eu dei a pensada que eu não dei a pensada lá em cima, né? A formação profissional e competência não resulta em força moral para coordenar as atividades de uma classe. A incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. A opção e a prática democrática do professor são determinados por sua competência científica. Professores cientificamente preparados jamais serão autoritários, né? E aí, gente, essa que eu pensei, né? A incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Por quê? Não é que o professor ter competência científica não significa que ele vai ser democrático, não. Não. Nem que ele, cientificamente preparado, ele é autoritário. Nós temos pessoas que são cientificamente preparadas e são bem autoritárias, né? Então, assim, agora, o que Paulo Freire afirma é que a incompetência profissional realmente desqualifica a autoridade do professor. Letra B de bola, tá? Letra B de bola. E para essa primeira etapa, né? Vamos terminar aqui essa primeira etapa na questão número de
32, o professor é um profissional, mas um profissional que ancora os seus saberes, as suas competências, o seu perfil profissional, exatamente nessa área de um gestor das aprendizagens, de um empreendedor, de um indivíduo competitivo, de quem se espera muito mais que uma execução criativa, é certo, mas em conformidade com as grandes orientações da política educacional do que propriamente com a capacidade de interpretação crítica das políticas ou de participação da produção das políticas ou de participação ativa na gestão democrática da escola. Partindo desse pressuposto, Lima, a centralidade de Paulo Freire para uma educação pública, democrática, participativa, conclui acerca da gestão democrática que A. se tornou ponto central do docente, B. ganhou protagonismo nas discussões que se realizam no âmbito da escola, em substituição àquelas questões do passado relacionadas à disciplina, produção de resultados e até mesmo as relacionadas ao currículo. Ela não é levada a sério, não é discutida e é um assunto que não deveria estar no âmbito das tarefas do professor ou da comunidade escolar, pois está relacionado às questões que dizem respeito exclusivamente aos gestores. Jamais Paulo Freire faria isso, né? Então, o que é do texto, ela não é levada a sério, não é discutida, está lá no texto, né? No momento da entrevista lá, ele fala isso, que ela não é, né? Ela nem mesmo é levada a sério, não é discutida, ele vai colocar, tá bom, gente? Então, assim a gente encerra a primeira parte, para não ficar aqueles vídeos longos, né? Aí depois a gente vai dando sequência. Queria aproveitar para agradecer o carinho das pessoas lá na prova, né? Muitas pessoas vieram falar comigo, tiraram até foto, me senti né? Mas muito bacana, as pessoas, encontrei gente lá que passou em primeiro lugar em outros concursos, que foi chamada, que foi convocada, é muito bom, né? Como disse a minha vice-diretora, né? Muito bom quando a gente faz coisas positivas para as pessoas numa sociedade que precisa tanto de empatia, de solidariedade, de carinho, de amor, né? E assim, quem não foi bem, gente, é aquilo que eu falo, se prepara, né? Pega a prova, estuda, é assim, às vezes a gente passa, às vezes a gente não passa, acontece, isso faz parte do jogo, né? São um número determinado de vagas e a gente está ali disputando a pessoas que dedicaram mais, né? A pessoas que estudaram mais. Eu mesmo não estudei tanto assim para essa prova. Existem pessoas, e aí por conta das minhas várias atividades, né? Então, mas assim, há pessoas que se dedicaram bastante, fizeram cursos. Então, vamos aguardar os resultados e passe quem merece passar, né? Quem realmente que as vagas sejam dadas aí para as pessoas realmente merecedoras, né? Tá bom? Depois a gente volta para completar esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima.